Pastor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Jesus por mais uma noite, né, irmãos? Estamos reunidos na presença de Cristo. Isso é muito bom, irmãos. Vamos orar um minuto. Senhor Jesus, graças te dou e te agradeço por este momento, por este culto, pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Te agradeço pela graça derramada em nossas vidas, pela salvação que o Senhor nos deu, por ter nos alistado, Senhor Jesus, para essa guerra. E sabemos que o Senhor é o general, é o Senhor que conduz nossas vidas, que nos ensina todas as coisas. Então nos ajude, Senhor Jesus, a cada instante a confiar mais e mais no Senhor, a confiar na Tua palavra, no Teu Espírito Santo, para podermos chegar no fim da caminhada, firme, Senhor Jesus, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da fé, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada irmão que aqui está, abençoe todos aqueles que foram assistir a pregação pela live. Em nome do Senhor Jesus, faça a obra grandiosa na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Vamos começar aqui, irmãos. Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26. Versículo 2, irmãos. Como nós louvamos, né, irmãos? Jesus, ele chama todo mundo para a guerra, né, irmãos? Todo mundo para a guerra. Quando chama para a guerra, são poucos aqueles que querem, né, irmãos, ir para a guerra, né? Só que nós temos que ir para a guerra felizes, né, irmãos? Contentes, né? Essa guerra é muito boa, irmãos. Essa guerra aí, irmãos, a vitória nela vai resultar em salvação eterna para todos nós, irmãos. Vida eterna junto de Cristo e dos irmãos também. Glória a Jesus. Aqui em Provérbios, capítulo 26, no versículo 2, diz assim, irmãos. Espero. Glória a Jesus. Importante é achar, né, irmão? Glória a Jesus. A nossa luta é constante, né, irmãos? A guerra é até a vinda de Jesus. E nós somos alistados para a guerra por um curto período de tempo, irmãos. É só o tempo que nós estamos aqui nesse mundo. Só esse tempo só. É muito pouco mesmo. Provérbios 26, o versículo 2, diz assim, irmãos: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então isso, irmãos, é a coisa mais certa que tem, né, irmãos? Não existe maldição sem causa, irmãos. Não existe. Não existe maldição sem causa. E aí, qual é a causa da maldição, irmãos? Nós sabemos que a maldição, ela vem da desobediência ao Antigo Testamento, né, irmãos? Todos os mandamentos, estatutos, ordenanças que tem lá atrás, a desobediência a tudo aquilo causa maldição para as pessoas e traz maldição para as pessoas. Mas o que tira cada um de nós da maldição, irmãos? Jesus. Então Jesus, ele veio, irmãos, para livrar todos da maldição. Ele veio para trazer uma eterna salvação a todos os homens. Ele veio chamando todos para a guerra. Ele veio chamando todos para quê, irmãos? Para rejeitar, renunciar às armas com que tinham antes, porque na guerra todos estão. Os homens aí sem Jesus também estão na guerra. Mas uma guerra, irmãos, que só causa morte e tragédia, né? Mas a nossa guerra, a nossa batalha é espiritual. E as nossas armas também são espirituais. Os homens, sem Jesus, eles guerreiam em todo o tempo, com armas carnais. E eles se acabam entre si, né? Mas Jesus nos chama para uma guerra, para uma batalha, e Ele nos dá armas espirituais. Então aqui diz, né, a mesma certeza, né, irmãos, do pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Vamos lá em Gálatas, irmãos. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10, irmãos.
Gálatas capítulo 3, o versículo 10. Esperar todos acharem. Diz assim, irmãos, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, está debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá do quê, irmãos? Da fé. Versículo 12, ó. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que forma, irmãos? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus ele foi pendurado no madeiro. Então lá, no Antigo Testamento, lá está dizendo, irmãos, que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito, é uma maldição. Mas como que Jesus lidou com essa maldição, irmãos? Como que ele lidou com essa maldição? Jesus, ele se fez maldito, ele foi pendurado no madeiro. Mas como ele se comportou pendurado no madeiro? Ele negou o Pai ou ele confessou o Pai lá, irmãos? Ele confessou o Pai. Porque, imaginem, cada um de nós, quando nós tomamos uma martelada no dedo, qual é a vontade que você tem, irmãos? De gritar, não é? De gritar, de achar um culpado, não é? Você logo quer culpar o martelo que está com a cabeça redonda, você quer... Por que eu fiz? Aí você já se condena ali muitas vezes. Não devia ter feito isso. Você quer um culpado. Você não aceita o dano ali. Uma martelada no dedo. Imagine um homem natural, pendurado na cruz. O que ele ia fazer ali? O povo zombando dele, aqueles que ele ajudou, aqueles que ele curou, aqueles que ele fez o bem, ali zombando dele e ele pendurado no madeiro. Ali ele confessou o Pai, né, irmãos? Confessou o Pai. E aí eu pergunto para os irmãos, como que nós lidamos com as maldições? Porque a enfermidade, irmãos, a enfermidade é o quê? A enfermidade é uma maldição. É uma maldição. Ela vem da onde? Lá em Deuteronômio está dizendo as enfermidades que viriam sobre aqueles que não obedecessem à lei. Aí eu pergunto, para o cristão, isso é uma maldição? O cristão é uma maldição ou não é uma maldição? Vai depender do quê? Vai depender se você está firme com Cristo ou se você está negando a Cristo. Porque se diante de uma enfermidade você negar Jesus, é uma maldição na sua vida, né, irmãos? E aí vem outras coisas. Lá em Deuteronômio também, no capítulo 28 lá, no versículo 16 em diante, vai mostrar um monte de maldição que viriam sobre as pessoas. Desde filhos desobedientes, filhos que se voltariam, sairiam embora com outro povo, e os pais não teriam domínio sobre ele. Está lá, irmãos, é a maldição. Quando um filho desobedece o pai, é o quê? Está lá, irmãos. Mas em Cristo, como que se lida com isso? Como que se lida com isso? Essa é a questão. Como Jesus lidou com a maldição? Para ele não foi maldição. A maldição se tornou em quê, irmãos? Salvação para toda a raça humana. Salvação para toda a raça humana. Assim também, aquilo que vem sobre nossas vidas, contra nossas vidas, deve servir também do quê, irmãos? Honra e glória para Jesus. Honra e glória para Jesus. Por quê? Porque ele se fez maldito por cada um de nós. Ele deu, irmãos, a autoridade, a liberdade para a gente poder lidar com tudo isso também. Porque antes dele não tinha como. Todos nós estávamos debaixo da lei. Todos nós estávamos debaixo de maldição e condenação. Não tinha para onde correr. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela ficou quantos anos, irmãos, com fluxo de sangue? 12 anos. Ali ela gastou tudo que ela tinha. Ali ela ficou isolada dos homens. Ela com certeza perdeu a família dela. Ela ficou, por quê? Porque era uma maldição aquilo ali. Uma maldição sobre a vida dela.
quando ela olhou para Jesus, o que aconteceu, irmãos? Ela foi e entrou no meio da multidão ali e ela tocou em Jesus. Então, aquilo que era maldição na vida dela, irmãos, Jesus fez a diferença ali. Mas o que fez a diferença? Foi ela se dirigir até Jesus. Se ela não tivesse se dirigido até Jesus, seria uma maldição na vida dela para o resto da vida, ela ia morrer com aquilo. Mas ela teve um encontro ali com Jesus. Assim também, irmãos, todo ser humano deve ter um encontro com Jesus. Para quê? Para quebrar as maldições. São muitas maldições, irmãos, mas toda maldição ela tem uma causa. Hoje a causa da maldição, o que é? Não crer em Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus veio. Se Jesus não tivesse vindo, o homem não teria condições, não teria oportunidade nenhuma de se libertar, irmãos, de se libertar. Mas quando Cristo veio, se fez maldito por nós, quando Ele deu a vida por nós na cruz, foi pendurado no madeiro, ali Ele deu oportunidade a todos de se dirigir até Ele, de olhar para Ele, de ter fé nele e ser liberto, irmãos. Então, o que eu estava até conversando com a Viviane hoje, sobre isso, irmãos. O cristão, ele precisa do quê, irmãos? De libertação. Nós precisamos ser libertos todos os dias, de muitas coisas. Libertação, e a libertação se dá, irmãos, através da palavra. É a palavra que liberta. É a fé em Cristo que liberta as pessoas. Então, por exemplo, se qualquer um de nós, se os demônios partirem para cima de nós, o que precisa ser feito, irmãos? O demônio partiu para cima de um irmão. Eu preciso expulsar o demônio dele? Não, ele precisa vencer aquilo ali, irmãos. E se os demônios começar a agir na vida dele ou na vida dela, tem que se libertar, irmãos. É alguma coisa que está preso ali, tem que se libertar. Então a palavra vem libertando cada um de nós. A nossa luta é essa, a nossa batalha é essa. É se libertar todos os dias de tudo aquilo que ainda estamos presos. É se libertar de tudo aquilo que não serve, irmãos, para a nossa carreira, para a nossa caminhada cristã. Então, imagine aqui, ó, versículo 14, ó, versículo 13 de novo aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então imagina se Jesus, ele veio, né, irmão, saiu da glória e veio e suportou a cruz. Ele suportou a cruz. A palavra fala em Hebreus que ele desprezou a afronta, irmãos. Ele desprezou a afronta por cada um de nós. E o nosso comportamento, irmãos, como que vai ser? Como vai ser o nosso comportamento diante das maldições que vem para cima de nós? Em todo momento. Em todo momento as maldições, elas querem nos atacar. Elas querem influenciar na nossa caminhada. Maldições em cima de maldições. Como que nós lidamos com isso daí? Então, uma enfermidade, irmãos, que lá no Antigo Testamento é uma maldição, se vem sobre a vida do cristão, não pode ser uma maldição. Ele tem que tirar de letra isso daí, irmãos. Ele tem que lutar, ele tem que vencer, ele tem que confessar Jesus com a enfermidade. Se ele tem problema com os filhos, não tem domínio sobre os filhos. Irmãos, ninguém é obrigado a ter domínio sobre os filhos. Chega uma hora que se o filho não quiser, ninguém domina ele. Ele vai adiante mesmo. Ele segue, faz o que ele quer e você vai fazer o quê? Você vai matar? Você vai acorrentar? Não tem como. O que você pode fazer é o quê? É orientar, aconselhar, dar bom testemunho, estar firme com Cristo. Porque não adianta, irmãos, não adianta jogar a culpa nos demônios, jogar a culpa nos filhos, quando nós mesmos não estamos firmes. Não adianta. Então, a primeira coisa, o cristão tem que estar firme. O cristão, ele tem que dar exemplo. E o exemplo qual que é? É se apegar àquele que se fez maldito por nós. É se apegar àquele que deu a vida por nós. Então, esse é o ponto principal. Porque senão tudo vai ser maldição em nossas vidas, irmãos. Porque aquele a quem você se colocar por servo para obedecer, você é servo daquele a quem você obedece. Ou do pecado para a morte, ou da justiça, ou de Cristo. Então, quer dizer, eu quero ser servo de Jesus, então eu vou ser obediente a Jesus. Se eu não for obediente a Jesus, eu vou ser obediente ao pecado. E a maldição vai vir sobre a minha vida. Através do quê? Através de enfermidades, através de muitas coisas, irmãos. Muitas coisas.
tudo vai se tornar maldição para a minha vida, porque diante disso, muitas vezes se nega Jesus. E esse é o ponto. Esse é o ponto. O que os demônios querem para nossas vidas é isso, que a gente venha negar Jesus no meio da caminhada, irmãos. Então a nossa instrução sempre é isso, é caminhar, é seguir, é enfrentar a batalha, é batalhar, é guerrear mesmo, com armas espirituais para poder vencer, irmãos. Para poder vencer todas as coisas. Aqui em Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 1, irmãos. A palavra fala, né, irmãos, em 1 João capítulo 5, 20, que Jesus ele veio e nos deu entendimento, né, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em Jesus Cristo. Estar nele, irmãos, é não sair em momento algum. Eu estou em Cristo, então eu estou nele, eu estou com ele em todo o tempo. Eu não saio. Não é hoje eu estou firme com Cristo, amanhã eu estou firme com o mundo. Hoje eu estou firme com Cristo, depois eu... Não é assim, irmãos. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo agora, depois, sempre em Cristo. E o que eu não consegui vencer, eu tenho que lutar para vencer, irmãos. Lutar para vencer, todos os dias, é uma guerra. Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 1 diz assim, ó: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para o quê, irmãos? Para a sua salvação. Então Israel tinha salvação? Sem Cristo, não. E aí diz aqui, ó, versículo 2: Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Irmãos, adianta ter zelo e não ter entendimento? Jesus ele veio e nos deu entendimento para nós conhecermos o que é verdadeiro. Então, se Jesus ele precisou vir e dar entendimento, é isso que o apóstolo Paulo deseja para o povo de Israel. A oração dele é essa. É a salvação de Israel, mas a salvação de Israel viria através do quê? Do entendimento da verdade. Então a própria verdade se manifestou. A lei foi dada por Moisés, não é isso? A graça e a verdade vieram por Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó: Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 5, ó: Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então na lei é assim: o homem que fizer tudo que está escrito lá, cumprir tudo aquilo, vai viver. E aquele que não cumprir vai o quê, irmãos? Morrer. Pronto, essa é a justiça da lei. Então a justiça da lei é isso: você cumpre tudo que eu ordenei, ou então você está morto, você está pego, está debaixo de condenação, está debaixo de maldição. Essa é a justiça da lei. Aí eu pergunto, quem conseguiu cumprir? Ninguém, só Jesus. Por isso Jesus veio, né, irmãos? Jesus precisou se fazer maldito para que nós pudéssemos vencer pelo poder dele, né, irmãos? Então sem Jesus ninguém conseguiu vencer. Então essa justiça da lei está furada, irmãos. Está furada. Homem nenhum conseguiria. E aí diz aqui, ó, versículo 6, ó: Mas a justiça que é pela fé, diz assim: não diga em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Olha que coisa, irmãos. Os irmãos têm dúvida de que Jesus vai vir? Ou os irmãos acham que vai precisar alguém ir lá buscar ele? Vai precisar, irmãos, alguém ir lá buscar Jesus? Não. Não. Então nós temos certeza disso, nós temos confiança disso. Que mais? Versículo 7, ó: Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Os irmãos creem que ele ressuscitou? Ou os irmãos acham que ele está lá ainda? Ressuscitou. Nós temos essa confiança, irmãos? Temos essa confiança. E aí diz aqui, ó, versículo 8: Mas que diz a justiça, né, que é pela fé? Que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, e onde mais, irmãos?
no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será o quê, irmãos? Ora, irmãos, então, olha só, eu tenho que confessar com os lábios, eu tenho que confessar. Diante do que, irmãos, que eu tenho que confessar Jesus? Só dos momentos bons? Ou é nos momentos bons ou nos momentos ruins também? Em todos os momentos. É tanto nos momentos bons, eu tenho que confessar Jesus com os lábios, e também nos momentos ruins, eu tenho que confessar Jesus. Os momentos bons, glória a Jesus, irmãos. Os momentos ruins, serve para quê? Crescimento espiritual, irmãos. Conclusão, não tem momento ruim para Jesus. Não tem maldição com Jesus. Não existe isso. Ah, eu estou com uma dor na perna que não consigo andar. Senta. Senta até poder andar. Arruma uma cadeira de roda, faz qualquer coisa. Mas não murmura da dor na perna. É só um exemplo, tá, irmãos? Não sei se alguém está com dor na perna aqui. Não adivinha essas coisas, não. Glória a Jesus que não. E se tiver, toma um remedinho aí, né, irmãos? E vai melhorar. Mas eu estou com uma enfermidade grave. Enfermidade grave. O que eu faço, irmãos? Eu tenho que glorificar Jesus. Isso faz parte, irmãos. Faz parte. Nós temos uma carne que a palavra fala que ela é um barracão. É um barracão. Mas a palavra também fala que as aflições desse tempo presente é por um pouco de tempo, irmãos. É por um pouco de tempo. Vai passar muito rapidamente. Muito rapidamente. E aí diz aqui, ó, versículo 10, 9. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, a parábola do semeador, né? A parábola do semeador. Quando a palavra ela é semeada onde, irmãos? No coração. E o coração ele pode ser, irmãos, uma boa terra, ele pode ser uma terra cheia de espinho, ele pode ser uma terra cheia de pedra, ou ele pode ser uma terra suja, né, irmãos? Suja, beira do caminho. E aí, muitas vezes, se o nosso coração não estiver bom, não estiver preparado para receber a palavra, irmãos, aí o diabo vem e rouba aquilo que foi semeado, ou então as aflições desse tempo presente sufoca a palavra, que é uma semente, e não dá fruto, ou então nasce um fruto ali, mas não tem raiz, e o fruto se perde. E aí eu pergunto para os irmãos, quantas vezes, irmãos, nós deixamos o nosso coração sujo, o nosso coração com espinho, nós deixamos o nosso coração com pedra? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós perdemos a palavra por displicência, irmãos? Por relaxo, muitas vezes, por não cuidar daquilo que é precioso. Porque se a palavra fala, olha, o meu coração ele tem que estar preparado. Porque se o meu coração não estiver preparado, não vai cumprir a palavra aqui, ó. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando o nosso coração está com espinho, está com pedra, está sujo, que a palavra não frutifica, irmãos, pode ter certeza que a boca também vai soltar o que não presta. Quando você murmura, de onde vem a murmuração, irmãos? A murmuração ela vem por quê? Porque o seu coração estava limpo, estava bom, e aí recebeu a palavra frutificou, e você logo murmurou? Foi isso, irmãos? Lógico que não. Pode ter certeza que tinha um espinho lá. Pode ter certeza que tinha uma pedra lá. Tinha alguma coisa no coração. E você não conseguiu confessar Jesus. Você não conseguiu, irmãos, permanecer na justiça que é pela fé. E quando nós saímos da justiça que é pela fé, nós entramos naquela justiça lá, que é da lei. E nós não conseguimos cumprir, irmãos. Nós não temos capacidade de nós mesmos, não temos força de nós mesmos. Então, os nossos passos, eles devem ser bem ordenados, tem que ser calculado, irmãos. Calculado para não tropeçarmos, porque não convém para nós. Nós temos que estar firmes todos os dias. Em todo instante, nós temos que estar firmes. 1 Coríntios, capítulo 9, irmãos.
O apóstolo Paulo, irmãos, a carne dele, né? Ele como homem, né, irmãos? Ele como homem, ele era mais honrado na lei ou na graça, irmãos? Na lei, todos nós sabemos disso. De bate-pronto a gente fala, ele foi mais honrado na lei como homem. Mas e como filho de Deus? Onde que ele foi honrado? Na graça. Mas de que forma ele foi honrado como filho de Deus na graça? Com uma vida boa? Com uma vida tranquila? Jesus pôs a mão sobre a vida dele e poupou ele de tudo o que não era bom? Não. Pelo contrário, ele enfrentou tudo isso, irmãos. Ele enfrentou tudo que veio contra ele, confessando Jesus, cumprindo a carreira e guardando a fé. Então, se nós temos Jesus como nosso exemplo, nós temos os apóstolos como nosso exemplo, da onde que nós estamos tirando essa questão, irmãos, de que eu não posso passar por isso, eu não posso passar por aquilo, eu não posso passar por aquilo outro? Se eu passar por isso, eu fico fraco, se eu passar por aquilo, eu esperneio, se eu passar por aquilo, eu dou piti, se eu passar por aquilo, a minha fé se abala, se eu passar por aquilo, eu abandono Jesus, se eu passar por essa enfermidade, eu abandono os irmãos, se eu passar por essa enfermidade, eu chuto o balde. De onde tira isso aí, irmãos? É seta, é sugestão do maligno. É a mesma sugestão que o diabo lançou para Jesus. Jesus, ele começou a carreira dele e ele começou ali da forma correta. Já fez um jejum ali, não é isso, irmãos? Já fez um jejum de 40 dias para começar o ministério dele ali. Aí vem o diabo, para quê? Para tentar ele. Ah, você está com fome? Larga de ser besta, transforma essa pedra em pão e come, mata sua fome aí. Não é isso, irmãos? Aí Jesus fez o quê? Murmurou, reclamou porque estava sem comida, reclamou porque não tinha nada ali para... Foi isso, irmãos? Lógico que não, ele foi lá e rebateu o diabo. Ele rebateu o diabo. E assim, irmãos, aí ofereceu a glória desse mundo. Aí ele falou assim, me dá aí a glória, vai, porque não tenho onde reclinar a cabeça, não tenho nada, me dá a glória. Foi isso que ele falou? Lógico que não. Lógico que não. Ele sabia que aquela glória não era do Pai. Ele sabia que não tinha nada a ver com o Pai aquilo ali. Estava nas mãos do maligno mesmo. O maligno queria corromper ele, queria barrar o ministério dele. E ele foi lá e venceu. E nós, irmãos, vamos passar por tudo isso. Por tudo isso. Seja, irmãos, o que vier contra nossas vidas, vai ser para isso, para a gente negar Jesus, negar a fé. Aqui, 1 Coríntios capítulo 9, aqui vou ler aqui do versículo 16, irmãos, versículo 16. Aqui o apóstolo Paulo vai falar do ministério dele, né, irmãos? Da responsabilidade que foi colocado nas mãos dele, né, irmãos? E como ele lidava com isso, né? Aí diz aqui no versículo 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa, o que, irmãos? Obrigação. Por que obrigação, irmãos? Por que obrigação? Porque quando Jesus, irmãos, ele me deu a vida, e ele coloca algo nas minhas mãos, uma responsabilidade, eu não tenho para onde correr, irmãos. Eu vou falar o que para Jesus? Eu vou falar assim, Senhor Jesus, eu não quero isso não. Isso é muito pesado para mim, eu não quero não. Eu vou ficar na minha zona de conforto, isso vai me trazer transtorno, não vai ser bom para mim, eu não quero. É isso que eu vou falar, irmãos? Sendo que a salvação quem dá é Ele. Quem vai me honrar é Ele, porque o mundo já não me honrou não. O mundo não foi capaz de me dar salvação, o mundo não foi capaz de me dar libertação. O mundo não é capaz de nos dar nada, nada mesmo. Jesus, ele dá. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu isso aí, Versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, olha só, irmãos, se faço de boa mente, se faço contente, se faço feliz, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Irmãos, quem aqui quer somente uma dispensação? Ninguém quer dispensação, irmãos. Nós queremos usufruir de tudo aquilo que Jesus tem a nos dar. Nós queremos o máximo que Ele puder nos dar.
E para isso, ele fala, ó, tem que fazer de boa vontade. É de boa vontade que eu tenho que fazer. E aí diz aqui, ó, versículo 18, ó. Logo, que prêmio tenho que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho? Então ele está dizendo aqui, olha, que prêmio que eu tenho aqui? Nenhum, porque eu anuncio de graça o evangelho para não abusar do evangelho, do poder que eu tenho. Por quê, irmãos? Porque os outros apóstolos, com certeza, tinham mais regalia que ele. Mais regalia que ele. E ele não, ele trabalhava, ele lutava para quê? Para que ninguém tivesse o que falar, irmãos, do ministério dele. E aí ele diz aqui, ó, versículo 10, ó, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de quem, irmãos? De Moisés? De Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar quantos? Bastante, irmãos? Alguns. Isso aqui, irmãos, é o mais certo, viu? É alguns. É alguns. Então, se você pegar uma igreja que tenha 50 membros, 50 irmãos, você pode ter certeza que vai passar 2 anos, não vai ter mais 50, irmãos. Daqueles 50 lá, 10 vão embora, às vezes 20, às vezes 30, às vezes 40. Então, são poucos aqueles que permanecem. Por quê, irmãos? Porque a pregação ela é verdadeira. Essa é a questão. Eu proponho de graça a salvação. E ninguém quer nada de graça, irmãos. As pessoas não valorizam aquilo que é de graça. Não valorizam. Se você pegar um móvel e colocar para doação, você vai demorar mais para doar aquele móvel do que se você pedir um preço barato. Se você pedir um preço baratinho lá, a pessoa tá barato, eu vou comprar, e compra. Se você quiser doar, muitas vezes a pessoa acha que não presta. E a salvação não é diferente. Isso aqui é para quem quer ser espiritual, irmãos. Essa palavra é para quem quer realmente passar a eternidade com Jesus, sabendo que nesse tempo presente, o que você deixar, você vai ganhar 100 vezes mais, com tribulação. E por fim a vida eterna. Então, por exemplo, eu deixei os parentes, né? Deixei parente e ganhei muito mais, né? Muito mais. Muito mais. Muito mais, irmãos? Tá difícil, hein, irmãos? Porque se pegar a família do meu pai, que eu era firme com eles, irmãos, a família é grande, hein? E muitos que se diziam irmãos meus foram embora. Mas os verdadeiros estão aqui, né, irmãos? Então, se você deixa filho, você ganha muitos filhos. Se você deixa pais, você ganha muitos pais. Se você deixa irmãos, você ganha muitos irmãos. Só que, junto com tudo isso, vem a tribulação. Então, na hora da tribulação, aí já não serve, né, irmãos? Não serve, a pessoa não se encanta com a tribulação, irmãos. A pessoa olha para a tribulação e fala, meu Deus, vou passar por tudo isso, a troco de quê? A troco de quê? Deixa eu ir para lá que é mais fácil, deixa eu fazer tal coisa que é melhor. Deixa eu ficar em casa, porque em casa eu estou mais tranquilo, não preciso estar na igreja, né? Não preciso estar na igreja. E ele diz aqui, ó, versículo 23. E eu faço isso por causa do quê, irmãos? Por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então toda essa luta que o apóstolo Paulo enfrentava, irmãos, é para ser participante do evangelho. Assim também é cada um de nós. Quando nós somos obedientes à palavra, quando nós somos obedientes ao chamado, quando nós somos obedientes àquilo que Jesus nos pede, nos manda, é porque, irmãos, nós queremos ser participantes do evangelho. Então nós nos sujeitamos a muitas coisas para quê? Para ser participante do evangelho. Nós muitas vezes, né, negamos a nós mesmos para quê? Para ser participante do evangelho. E na vida do apóstolo Paulo incluía tudo isso daqui, irmãos. E aí diz aqui, ó, 24, ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém,
e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar o quê, irmãos? Reprovados. Então, imagine que a pessoa no estádio, quando ela corre lá, né, irmãos? Está na corrida lá, só um vai ganhar o prêmio do primeiro lugar, irmãos. Só um vai ganhar. Então, se eu estou numa corrida, para eu ganhar o prêmio, o que eu preciso fazer, irmãos? O que eu preciso para ganhar o prêmio? Eu preciso treinar? É certeza que eu vou ganhar, irmãos? Se eu treinar? Não. Eu dependo de muitos fatores para poder ganhar aquele prêmio. Eu dependo de treinamento, eu dependo da pessoa. E pior do que eu, para eu poder ganhar. Porque se eu treinar e ainda assim o outro corredor lá for melhor que eu, ele vai ganhar. Então é algo muito incerto, uma luta. A mesma coisa, eu posso treinar o quanto for. Se o outro lutador tiver um desempenho melhor que o meu, ele vai ganhar. É muito improvável, irmãos. Não tem como você ter certeza do prêmio. Então ele fala, eu não luto como coisa incerta. Eu não luto como coisa incerta. Mas ele luta pelo quê, irmãos? Por algo que é certeza. Mas o que ele tem que fazer para isso? Ele tem que fazer isso daqui, ó, subjugar o corpo dele e reduzir a servidão. Isso quem tem que fazer não é Jesus, irmãos. Não é Jesus que vai pegar o seu corpo, as suas vontades, os seus desejos, que vai pegar a enfermidade que você tem, que vai pegar os filhos que você tem, a esposa que você tem, o marido que você tem e vai dar jeito neles. Não é isso. É você que tem que negar-se a si mesmo. É você que tem que olhar para Jesus, olhar para os apóstolos, olhar para a palavra e tomar um rumo na vida, irmãos. E o rumo é o quê? Obediência à verdade, obediência a Cristo. É seguir adiante, não desistir em momento algum. Não murmurar, não reclamar, irmãos. Não reclamar de nada. Nós não temos, irmãos, motivos para reclamar de nada. Por quê? Porque quando nós estávamos no mundo, lá nós vivíamos debaixo de pecado, debaixo de maldição, não tínhamos esperança, não tínhamos fé. Em relação à salvação, nada. Nós tínhamos fé, sim, que as coisas iam melhorar, nós tínhamos fé que que a gente ia conseguir tal coisa, nós tínhamos esperança de que as coisas iam ficar... Nós tínhamos, isso aí nós tínhamos. Mas em relação, irmãos, à salvação, nós não tínhamos esperança nenhuma. Não tínhamos entendimento, irmãos. Entendimento nós não tínhamos. O nosso entendimento era corrompido, assim como o povo judeu é corrompido. Eles tinham zelo, sim. Muitos de nós também eram zelosos de muitas coisas, mas não tinha entendimento. Quando Jesus vem e dá entendimento, eu vou fazer o que com isso? Eu vou pegar o entendimento que ele me deu e vou enterrar o entendimento, irmãos? Eu vou usar ele só quando eu quero? Quando eu tiver que pregar para alguém, eu uso o entendimento que ele me deu. Agora, quando eu tiver que dar bom testemunho, eu não vou usar o entendimento que ele me deu? O apóstolo Paulo fala, olha, eu faço isso, tudo isso eu faço para ser participante também do reino. Tudo isso eu faço para quê? Para eu poder seguir adiante. Então ele se fazia como judeu. Quando ele estava com o povo judeu, ele tinha vigilância. Quando ele estava com o povo gentil, ele tinha vigilância. Era assim. E nós também devemos ser dessa forma, irmãos. Em cada ambiente que nós estivermos, temos que ter vigilância. Temos que ter vigilância com tudo aquilo, irmãos, que são portas para os demônios operar. Isso é eu que tenho que tomar conta, irmãos. Isso é eu que tenho que tomar conta, não é Jesus. Então eu tenho liberdade para abrir porta e fechar porta. Isso é cada um de nós. Hoje nós temos liberdade. Antigamente não. Antes de Jesus vir para nossas vidas, nós não tínhamos essa liberdade. Nós éramos cativos. Nós éramos guiados. Nós andávamos segundo os próprios desejos, segundo as próprias vontades. Hoje não. Hoje nós entendemos que há uma batalha dentro de nós. Mas temos que ser vigilantes para quê? Para o Espírito prevalecermos. Porque se o Espírito não prevalecer, a carne prevalece. Né? Aí, Romanos capítulo 8, vai se cumprir isso daqui, né? Ó.
Romanos capítulo 8, versículo 1, irmãos. As nossas crianças, irmãos, elas são vulneráveis, irmãos, se nós não formos vigilantes. Os pais têm que ser muito vigilantes com as crianças, com os pequeninos, irmãos. Muito vigilante. Preste atenção no que eles estão fazendo, irmãos. Preste atenção no que eles estão presos ainda. Eles também têm que ser libertos. Porque os demônios não olham para sexo, não olham para a idade, não olham para nada disso. Eles partem para cima, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com nossos filhos. Cada criança é de um jeito, irmãos. Tem criança que é mais tranquila. Tem criança que é mais agitada. As crianças mais tranquilas, você confia um pouco mais. Você dá uma liberdade a mais para as crianças mais tranquilas. Mas quando você vê que seu filho não é tranquilo, irmãos, se você der um celular na mão dele, seja pelo período que for, primeiro, né? Se não é tranquilo, é bom não dar, né? Já começa daí, né, irmãos? Se a criança não for tranquila, não tem que dar, né? Mas tá, aí você tem um filho, aí ele só vê coisinha besta ali, né? Toma cuidado com essas coisas bestas, irmãos. Toma cuidado com essas coisas bestas, porque eu vejo as crianças aqui, as crianças no cultinho, elas falam assim, eu posso desenhar? Pode. Aí eu pego uma folha em branco e dou, só para ver o que vai desenhar. Irmãos, é só ser com chifre, irmãos, é só besteira. Ninguém desenha uma casa, com uma árvore, com a família ali. Não é isso não. Não é isso não. Se você der um monte de canetinha para as crianças, elas querem pintar com as cores lá do LGBT lá, irmãos. É isso que elas querem. Isso é criança pequena. O erro está onde? O erro está nos demônios? O erro está em Jesus? Ou o erro está, irmãos, nos pais? Nos pais, irmãos. É nos pais que está o erro. Quem tem que cuidar são os pais. Quem tem que vigiar são os pais. Então tem muita coisa que é bonitinho. Irmãos, o que é bonitinho nem sempre serve. Tem coisa que é bonitinho, mas tem que negar-se aquilo. Negar-se a si mesmo. Então as crianças têm que aprender desde cedo a negar-se a si mesmo. Porque se deixar elas andar segundo a vontade delas, irmãos, o negócio vai que vai. E quando pensa que não, a prostituição entra. Quando pensa que não, as maldições entram. E tem crianças aí que são possessas, irmãos. Possessas de demônio. Por conta de quê? Por conta de porta que está aberta. E vai que vai. Quando a família é convertida, é uma bênção. É uma bênção. A casa é um lar cristão. Um lar cristão, menos mal. Agora, e quando o lar não é cristão? Quando o lar é dividido? A mãe é cristã, o marido é perturbado. A mãe ensina bons modos, o marido ensina o que não presta. Então essa mãe tem que ser, irmãos, tem que vigiar dobrado, porque se não vigiar dobrado, o negócio vai entornar. Entornar, e não adianta, irmãos. Tá? A receita é essa. É essa, não tem jeito. Aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Mas aqui, ó, aqui vem uma questão, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, ainda que não tivesse escrito isso aqui, porque tem muitas Bíblias que não está. Ainda que não esteja escrito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem como você estar em Cristo e andar segundo a carne, irmãos? Não tem como isso daí. Então, por menos entendimento que a pessoa tenha, ela sabe que aquele que está em Cristo é nova criatura, não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E quando a pessoa passa a andar segundo o Espírito, é uma guerra, uma luta, é uma batalha da carne, irmãos, da carne contra o Espírito. Eles batalham. Para quê? Para que você não venha fazer aquilo que você quer. Então, quando você quer fazer a vontade de Jesus, o diabo vai querer lançar um tropeço ali para você não fazer a vontade de Jesus. Quando você estiver pendendo para a carne, o Espírito Santo vai operar na sua vida para que você não venha embarcar na onda da carne. Mas o cristão tem que estar atento, irmãos, atento, vigilante, para não cair em enrascada. Porque para nós, um tropeção, irmãos, um tropeção é perigo. É perigo. E o cristão, ele toma um tropeção, e depois ele toma outro, e ele não admite que ele está tropeçando. Ele acha que está tudo certo. Vocês já viram já o
o pinguço admitir que está bêbado? Vocês já viram já? O cara toma um copo de cerveja, e depois ele toma outro, e depois ele toma outro, aí você fala assim para ele, olha, você não está bem, para de beber. Você já viu alguém admitir que não está bem? Não, você tem razão mesmo, eu não estou bem, eu vou parar de beber. Já viu? Não, estou bom, eu estou bom, ó, aqui, ó. Ele está equilibrando ali, e fala que está bom, não está coisa nenhuma. Não é, irmãos? Não é assim? Não admite. O cristão é a mesma coisa. O cristão, ele começa a tropeçar, e começa a andar para trás, e aí você fala, olha, o negócio não está bom não, vigia. Não, estou bem, eu não abandono Jesus nunca. Não é, irmãos? Não é assim? Eu não abandono Jesus não, eu não abandono os irmãos não, eu não abandono a igreja não, Deus me livre, não é? Irmãos, se não toma cuidado, logo abandona. Falta do quê? Vigilância. A maldição está aí para todo mundo. Como se lida com ela? Como se lida com a maldição? É pelo poder de Deus, é vencendo ela. Vencendo ela, irmãos, não tem outra forma. Jesus várias vezes, ele curou pessoas de enfermidades, e ele falou, a sua fé te salvou. Salvou do quê, irmãos? Salvou do quê? Da maldição. E se a pessoa não permanecesse com ele, voltava de novo. E para outro ele falou assim, ó, vai, não peques mais para que não aconteça coisa pior para você. É assim, não é, irmãos? Então, irmãos, não se iludam com o que se vê aí fora. Aí fora você vê uma expulsação de demônio, não é? É manifestação dos demônios. Manifestação de demônios. Expulsa, daqui a pouco volta e é assim. O demônio se manifesta, ele vira um auê na igreja, onde for. Mas a pessoa nunca é liberta. Essa palavra, irmãos, ela vem para libertar. Mas a pessoa só é liberta mediante a obediência, a observância da palavra, irmãos. E são nos detalhes, é nos detalhes. É aquilo que se prega, que se fala. Irmãos, prestem atenção no que se fala. Prestem atenção. Quando vier um conselho, irmãos, das duas uma. Olha só, pensem comigo. Se vocês estão num lugar onde tem os líderes que pregam a palavra, que louva, tem os irmãos que oram. Se você concorda com a liderança, se você concorda que aquele que está pregando é um homem de Deus, se você concorda que aquele que está louvando é um homem de Deus, por que não ouvir esses homens de Deus? Agora, se você não concorda, não, eu acho que o irmão prega, mas ele não é de Deus, eu acho que o que louva... Não... Então tem que ir embora, não tem que ficar, irmãos. Então está no lugar errado, não é assim? É assim. Então se eu estou num ambiente, eu estou num lugar, e eu creio que o poder de Deus está ali, aí o irmão, ele vem e ele lê um versículo, e ele discorre naquele versículo, e o que ele fala, irmãos, a gente tem que analisar. Isso aí é da carne ou é do espírito? É do espírito. Se for algo carnal, tem que chegar no irmão e falar assim, ó, você falou aquilo lá, mas eu não concordo. Tem que ser honesto, irmãos. Até porque, para aquele que prega também não entrar no engano, não entrar no erro. Agora, se você não tem como rebater aquilo que foi falado, é porque está certo. Porque quando não está certo, quando você não concorda, se você é honesto diante de Deus, é honesto diante da palavra, você vai procurar a pessoa e falar assim, olha, você deu um conselho tal, mas aquele conselho eu não concordo. Por causa disso, e pronto, justifica aquilo ali. E aí vai ser observado, irmãos. Agora, quando se dá um conselho para fechar as brechas, para fechar as portas, para os demônios não operar na sua vida, irmão, segue esse conselho. Fecha as portas, fecha as brechas, porque senão os demônios vão operar. Eles vão operar e a sua vida vira de cabeça para baixo. E quando você perceber, você está longe de Jesus. Está longe de Jesus, não tem jeito, irmãos. Por quê? Porque a gente vê as coisas acontecendo todos os dias. Irmãos, a gente vive essa palavra há bastante tempo. Há bastante tempo. A gente já viu muita coisa. É sempre a mesma história, irmãos. É sempre a mesma coisa. É como o hospital, quando chega um paciente e o médico já é médico há 30 anos, aquele senhorzinho já de cabelo branco, né, está aposentando já, e chega a pessoa e fala assim, ó, está acontecendo isso comigo. Aí o médico olha e fala assim, é tal coisa que você tem, é tal coisa que você fez. Você fez tal coisa? A pessoa fala assim, eu fiz. Ah, é isso. Ó. Por quê? Experiência, irmãos.
acontece, é sempre a mesma coisa. A mesma coisa é o pecado, irmãos. A mesma coisa é o desânimo. Quando o cristão está desanimado, por que o cristão está desanimado, irmãos? A palavra fala que você não pode estar abatido? Não, você pode estar abatido, mas você não pode o quê? Estar destruído. Se você ficar abatido por muito tempo, você vai estar destruído em algum momento. Então o cristão não pode se abater por muito tempo. O cristão ele pode estar abatido na correria do dia a dia com os problemas que ele tem lá fora. Irmãos, entrou por aquela porta, aqui é momento do quê, irmãos? Aqui é momento de você encontrar com os irmãos, que é o que você tem de mais precioso. Aqui é momento de você prestar culto a Jesus. É momento de você esquecer de tudo lá fora e viver isso daqui. Viver isso daqui. Não é momento de pensar nas contas, não é momento de pensar em filho, não é momento de pensar em esposo, em esposa, não é momento de pensar em nada, a não ser por orar por eles. Aí você pode pensar sim, em orar por eles. Mas não é o que eles fizeram, não é o que aconteceu, não é os problemas que você tem. É o momento de prestar culto a Jesus. Porque isso aqui está sendo assistido por demônios. Certa feita um cidadão chegou para mim e falou assim: os demônios entram na sua igreja? Aí eu falei, lógico que entra. Como que não entra? Se entra tudo que é tipo de gente lá, pessoas endemoniadas, como que o diabo não entra? Lógico que ele entra. Agora pergunta para mim se ele se manifesta lá dentro. Não se manifesta, irmãos. Os demônios não fazem a festa aqui dentro. Os demônios não tomam um e outro, e a gente fica fazendo baderna aqui dentro. Então se entrar demônio aqui, ele vai se sujeitar à palavra. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Agora, o que não dá, irmãos, o que não dá é para a pessoa, ela receber uma seta, um dardo, e se afligir com aquilo, e ficar para baixo com aquilo, e ficar detonada com aquilo, e não conseguir prestar culto a Jesus. E os demônios olham e falam assim, tá vendo? Estou conseguindo. Está sendo uma maldição na vida dele, está sendo uma maldição na vida dela, eu estou conseguindo, estou conseguindo o que eu quero. E ele vai empregar mais força, e mais força, e mais força. E quando você vence, irmãos, aí ele perde a força. Perde a força. Isso aí, irmãos, é certo que é assim. Isso acontece muitas vezes, na maioria das vezes, com quem? Com os irmãos ou com as irmãs? Com as irmãs. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a mulher ela é movida por sentimentos. A mulher é movida por sentimentos. Se ela não tomar cuidado, os sentimentos tomam conta dela. Homem não. Homem ele está com problema em casa, se ele tiver com problema no serviço, se ele tiver com problema... A hora que ele entra aqui, você não vê irmão de cara feia, você não vê irmão triste, você não vê. Os irmãos são mais tranquilos. O irmão, quando ele vê outro irmão, ele se alegra, ele cumprimenta, ele conversa. E é assim. Na hora de pregar, ele prega. Na hora de louvar, ele louva. Na hora de orar, ele ora. Na hora de... É assim. O homem é mais racional, né, irmãos? A mulher, como vaso mais fraco. É isso que acontece muitas vezes. Então, as mulheres são afligidas demais, irmãos. Demais. A gente vê as irmãs sendo afligidas demais nessa parte aí. E tem que empregar força, irmãos. Tem que lutar contra isso. Para que o diabo não venha prevalecer, irmãos. Que você não prevalece e quando pensa que não, você abandona a fé. Abandona a fé por quê, irmãos? Porque as promessas que nós temos são promessas do alto. São promessas espirituais. E isso não cativa a carne de ninguém, irmãos. Pelo contrário, a nossa carne, ela rejeita tudo isso. Ela não aceita isso. Imagina você vai para um lugar que não promete riqueza, não promete que você vai ganhar nada, promete salvação, libertação, vida eterna. A carne quer isso, irmãos? A carne não quer nada disso. A carne quer pecado, a carne quer o erro, o engano mesmo e pronto. É isso que a carne quer. E aí, das duas uma, né? Ou o homem de Deus, ele se corrompe e ele passa a ser um doutor conforme as vontades de cada um, né? Ou então ele se mantém firme até o fim, que nem o apóstolo Paulo. Que nem o apóstolo Paulo. Que prêmio tenho eu? Que pregando aos outros eu proponho de graça aquilo que me é dado, não é? E eu não uso da autoridade que eu tenho para privilégio nenhum, para que a cruz de Cristo não se faça vã, para que a palavra não seja firme na vida dos irmãos. Então assim é aquele, irmãos, que é honesto, assim é aquele que é fiel. Porque, irmãos, se for ver com olhos carnais, é o que acontece aí fora, irmãos.
Os homens, eles se corrompem. Por que eles se corrompem? Porque muitas vezes, se ele não tiver o Espírito Santo, se ele não estiver firme, ele vai achar que a palavra é fraca. Ele vai achar que a palavra não tem poder. Porque ele vê um monte de gente enfraquecido, vê um monte de gente se esquivando da responsabilidade, não é isso? E aí o cidadão se corrompe, e se corrompe mesmo. Se corrompe mesmo. Então nós temos que olhar, irmãos, olhar para os apóstolos que padeceram. Temos que olhar para Jesus e saber que com a gente não vai ser diferente. Com os irmãos não vai ser diferente. A igreja primitiva, ela sofreu, ela padeceu, ela foi perseguida, irmãos. Foi perseguida. Quando Pedro estava preso, os irmãos estavam lá reunidos em oração pela vida dele. E ele foi solto. E Tiago? Tiago morreu. Tiago foi morto. A igreja perseverou, irmãos. E temos que perseverar todos os dias, não tem para onde correr. Nós não temos outro caminho, irmãos. Nosso caminho é salvação, é rumo à salvação, é rumo à vida eterna. Então eu tenho que me firmar, os irmãos têm que se firmar, cada um de nós. O irmão Luiz, nosso irmão mais velho, se ele não se firmar, como é que faz, irmãos? Como que faz? Aí eu pergunto para os irmãos, qual é a glória daquele que ora? O irmão está aqui, ele ora por todos os irmãos. Qual é a glória que ele tem? A glória que ele tem é os irmãos estarem firmes. Não é isso, irmãos? Ora, se eu oro por um irmão, oro por outro, eu oro porque o irmão está aflito, eu oro porque o irmão está enfermo, eu oro porque o irmão está triste. E aí quando eu vejo o irmão contente, o irmão alegre, ora, aquela oração, ela serviu. Agora imagine um cidadão orando todos os cultos pelos irmãos, e aí olha na cara de um, tá lá. Olha na cara do outro, tá lá. Olha lá, não vem para a igreja. Por que não vem? 1000 motivos, irmãos. 1000 motivos. Só que quando se trata do trabalho, nós vamos para o trabalho, irmãos. Enfrentamos trem lotado, ônibus lotado, trânsito, e calor, frio, chuva, e a gente vai, não é? Agora, para mostrar para os demônios que a palavra que nós temos é forte, que a oração do irmão tem poder, que a igreja é fortalecida, aí começa a garoar, não dá não, porque eu vou pegar um resfriado, né? E é assim, irmãos. Qual é a glória daquele que prega, irmãos? Qual é a glória daquele que prega? São os irmãos firmes, né? Os irmãos firmes. Agora, você prega, e os irmãos não estão firmes, aí eu sou obrigado a crer, né? Bom, a salvação é individual, né? A salvação é individual. Quem não pode cair sou eu, né? Então, mas não, irmãos. Na verdade, a gente tem que se preocupar cada dia com tudo isso. Então, se para você é difícil, pensa no irmão, pensa na irmã, pensa num visitante, que pode chegar a qualquer momento. E ele tem que encontrar, irmãos, uns irmãos firmes. Imagina você chegar num lugar, aquele lugar está cheio de gente feliz ali, contente, e é uma maravilha. E se você chegar num lugar e tem meia dúzia ali, a meia dúzia que tem está... Não é, irmãos? Como é que faz? Que glória é essa, irmãos? Não é? Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia, e juntos venceremos todas as coisas em nome de Jesus.